logo no começo da era cristã, era muito difícil mesmo a pessoa se declarar como sendo um seguidor do Cristo, né? Daquela pureza doutrinária que o Cristo trouxe, né, naquela época. Porque provavelmente diversos foram os espíritos que vieram participar, vivenciar toda aqueles 3 anos que ele passou no processo de divulgação, participando, aprendendo mais ainda e com o objetivo de continuar esse processo de divulgação da doutrina. E muitos foram os que foram tocados. Muitos foram tocados e que continuaram todo esse processo. Vide lá na Casa do Caminho, todo aquele processo, os apóstolos, todos eles. Então, muitos foram os que dessa forma, né, pereceram e morreram em nome do Cristo, por divulgar, por divulgar o Evangelho do Cristo, levar a boa nova. E o que trazendo para o nosso tema de hoje, e muitos foram aqueles que pereceram, morreram por viver com Cristo, por tomarem a opção de viver com Cristo. E cada um desses homens e mulheres, eles se revestiram de uma coragem assim que eu posso dizer inquestionável, sabe, uma coragem muito grande, porque, como eu disse, era muito difícil naquela época você viver com Jesus. E eu falo 2 coisas nesse nosso tema, é viver com Jesus ou viver em Jesus. Isso são 2 coisas diferentes, né? Mas a gente fala um pouco daqui a pouco um pouco sobre isso. E essas pessoas a tudo resistiram no sentido de continuar o processo de divulgação. Então eu sempre falo isso, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o Evangelho. Nós temos que ter um agradecimento muito grande por esses homens do passado. Porque se nós conhecemos o Evangelho hoje, do jeito que a gente conhece, se Kardec trouxe todo esse processo, toda essa compilação de toda a doutrina espírita, foi em função desses homens do passado, que resistiram, que viveram em Jesus e viveram com Jesus, trazendo, divulgando e fazendo com que o Evangelho do Cristo predominasse. Né? Que esse viver em Jesus, esse viver com Jesus, pudesse superar tudo isso. Então, nós podemos dizer o seguinte: puxa vida, quantas experiências foram vividas naquela época? Quantas foram as vivências que essas pessoas tiveram, mesmo entre si, conversando, falando, comentando sobre o Cristo, ouvindo o próprio Cristo, falando de todo o amor, e principalmente daqueles primeiros cristãos que foram, né, que tiveram assim, um amor muito grande no processo de divulgação. Então eles, digamos assim, talvez diferente de nós hoje no século XXI, eles tiveram a experiência de viver próximo, de serem aqueles primeiros, entre aspas, os primeiros mártires a poder viver, experienciar, dar o exemplo e levar o sentido realmente da fé para que as pessoas pudessem conseguir saber o que era viver em Cristo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.